Bom, pessoal, então hoje a gente está aqui com mais um episódio do Mental na Geral, hoje com a nossa convidada Cláudia Tourinho. Muito obrigada, Cláudia, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda à nossa casa. A Cláudia é empresária, mãe. Conta um pouquinho pra gente, se apresenta pro pessoal, Cláudia. Vamos lá. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar sobre saúde mental, né? Eu sou mãe de 2 filhos, empreendedora. Tenho a minha marca de perfumaria de casa, chamada Soap Soap. Adoro trabalhar, adoro essa correria de São Paulo. E sou casada com o Felipe, que também é executivo, que viaja muito, enfim. Temos uma vida bem agitada. E a agitação da vida, tenho certeza que puxa para um pedacinho aí da saúde mental, né? Com certeza, com certeza. Conta um pouquinho então pra gente, Cláudia, dessa perspectiva, alguma experiência que você já tenha vivenciado. Então, eu acho, como eu estava falando com você, que a gente está vivendo uma fase que a saúde mental é de verdade um desafio. Sim. Né? E eu acho que muitas coisas colaboram para isso. Muita informação, redes sociais, essa comparação que a gente fica com o outro, né? As pessoas estão se comparando muito. A autocobrança de ser uma mãe perfeita, de ser executiva, trabalhadora perfeita, empresária perfeita. Então, eu acho que eu não tive uma questão, identifiquei que eu precisava trabalhar algumas questões. Bacana. Para eu poder ser feliz, né? E nesse processo veio também o trabalhar do meu espírito, através de Deus. E essa foi a grande virada da minha vida. Sim. Quando eu entendi que essa batalha seria vencida por quem mais estaria alimentado, eu resolvi alimentar meu espírito e fazer disso a minha rotina com Deus, meu devocional todos os dias. Eu vou à igreja, eu coloquei os meninos nesse caminho de forma muito mais intensiva, né? Meu marido também. Então, eu acho que a grande virada foi Jesus Cristo mesmo, assim, na minha vida. Legal. Existe a alma, né? Que existe o espírito. A alma, ela faz parte do espírito, mas a gente busca resolver problemas da alma, dando prioridade a questões que não são prioritárias, em vez de trabalhar o espírito para fortalecer quem de fato você é. Então, eu vejo muito assim, famílias sendo desfeitas, casamentos sendo desfeitos, por não entender a sua identidade em Jesus Cristo, sabe? E não entender qual o seu propósito aqui como mãe, como esposa, que contribuição você pode deixar. E aí as pessoas estão se perdendo nas suas prioridades. Sim. Eu acho muito legal você trazer esse tema, assim, é só pro pessoal saber, a gente nunca combina antes o que vai ser falado, né? Então, a gente vai em cima do que a pessoa traz. E é muito legal porque é um tema, assim, espiritualidade, religiosidade, que a gente nunca trouxe aqui ainda nos episódios que a gente já gravou. E isso cabe dentro da psicologia de alguma maneira, sim. Geralmente a gente tem essa premissa, assim, de que psicologia não se mistura com religião, e até quando o paciente traz essa perspectiva, a gente tenta respeitar ali a crença do paciente, mas quando a gente fala de espiritualidade, isso está dentro muito da psicologia. E as pesquisas têm trazido que pessoas que têm uma espiritualidade bem desenvolvida e que realmente praticam essa espiritualidade têm uma construção de bem-estar muito maior do que quem não tem. Porque desenvolve resiliência, desenvolve esperança. Então, todo um complexo de bem-estar linkado com a espiritualidade. E isso é muito importante da gente falar. Eu acho que trabalhar a espiritualidade junto com a psicologia, com o trabalho de vocês integrado, é algo que vem a somar. Porque as questões, não é porque a gente anda com Jesus, que a gente entende Jesus, que as questões não vão acontecer, né? Elas acontecem, os problemas continuam acontecendo. É a forma que você enxerga eles, você resolve eles. Que a psicologia ajuda, o Espírito Santo está ali para te conduzir, né? Mas, e eu sou super a favor, e eu faço terapia, mas a grande virada, assim mesmo, eu acho que é trabalhar o espírito, sabe? Eu acho que é uma forma, assim, porque as pessoas estão dispersas demais. Sem um rumo ali, né? E aí eu acho que a tecnologia, as redes sociais estão aí para se tornarem cada vez mais
eficazes, eficientes e nos distrair. Sim. E aí a gente deixa de tomar a rédea da nossa vida. A gente deixa de tomar as atitudes que precisam ser tomadas para ficar alimentando sentimentos ruins, alimentando ou vendo a vida de outra pessoa. Então, quando você busca a sua verdade, quando você busca ouvir a palavra, quando você busca orientar seus filhos através de um guia, assim, que é a Bíblia, eu acho que tudo mais não faz tanto sentido, sabe? Sim. Deus tira de nós também toda a ansiedade. Então, eu lancei sobre ele toda a minha ansiedade. E ele tem trabalhado nisso, que é isso, minha vida, correria, não tem como a gente não ter ansiedade, que é a grande questão também, né? Desse não tempo. tem quem esteja livre dessa ansiedade, né? Mas, de fato, nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. E aí até eu trouxe aqui, ó, um livro para recomendar. Legal, muito chique, né? Esse livro fez toda a diferença na minha vida. Então, eu super recomendo. As armas que a gente precisa para ter na mente não são armas fáceis de ser acessadas, né? São armas que a gente precisa buscar. São armas espirituais, não carnais, mas são poderosas para nos dar forças, munição para poder superar, né, as questões e enfim. Recentemente eu passei por uma questão que eu precisava tomar uma decisão na minha vida difícil, dolorosa, mas totalmente guiada pelo Espírito Santo. E entendi que Deus me fez livre para romper com vícios, romper com o estilo de vida, romper com padrões e modos de viver, porque Ele nos faz livre, né? Então, essa mudança, apesar dos olhos das pessoas seria uma mudança ruim, para mim foi uma libertação. Não viver conforme os padrões desse mundo, sabe? Isso tudo aprisiona muito a gente. Então, eu acho que foi uma grande coisa que o Espírito Santo me guiou, que tem feito a diferença na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, sabe? Por conta de decisões que eu tenho tomado e orientações da minha psicóloga também. Então, isso tudo nos mune de forças para poder superar, né, esses problemas da mente que a gente vive hoje em dia. Sim. Então foi a forma que você conseguiu de se centrar ali. Exatamente. Né? Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes é que a gente foca muito na existência do problema. Então, você precisava tomar uma decisão que era muito difícil, né? Eu imagino, se eu for por esse caminho vai ter esse desfecho, mas se eu for por esse caminho também vai ter aquele outro desfecho e nenhum dos dois é o ideal. Né? E eu não quero abrir mão, eu quero o ideal. Exato. Mas isso é um fato, isso já existe, já tá posto, já tá colocado pra gente. Se eu foco na existência desse fato, eu sofro, porque eu fico naquela ansiedade, aí eu fico ruminando, e a coisa continua existindo, eu não chego em lugar nenhum. Exatamente. Né? E talvez a forma como você conseguiu sair desse foco da existência do fato foi buscando a sua orientação religiosa, espiritual, para conseguir se movimentar. Né? E aí sim, ok, né? Eu abro mão disso aqui, arco com essas consequências aqui, isso aqui eu avalio que eu consigo lidar, é doloroso, não consigo lidar, isso aqui não consigo lidar, então não vou por esse caminho. Então, é todo um trabalho assim de amplitude da visão. Exatamente. Né? E de ter, eu entendo assim, que para quem realmente pratica alguma religião, é de ter aquela sensação de amparo. Isso é difícil, continua sendo difícil, mas eu estou amparado. E o que as pessoas mais buscam na terapia, e é um trabalho de psicoeducação que eu faço muito com os pacientes, não dá pra gente fugir do difícil, da dor, da existência da emoção, não dá pra não sentir, né? A ansiedade, por exemplo, não dá pra não sentir ansiedade, eu preciso dessa ansiedade. E às vezes é até bom um pouco de ansiedade. Sim, ela é super protetiva, né? Muito protetiva. E ela protege e movimenta. Por quê? Um exemplo bobo, se eu tenho uma prova amanhã e eu me sinto ansiosa, eu preciso sentar e estudar. Então tem esse movimento proativo do estudo. Mas ela também pode ser protetiva, né? Porque pensando até em habilidades, por exemplo, sociais. Se eu sou uma pessoa que não canto, não sou cantora, e aí alguém X me convida pra cantar, eu vou lá na frente de 1000 pessoas e vou cantar.
eu não canto. Né? Então, estou me protegendo talvez de uma, sei lá, uma humilhação, alguma coisa nesse sentido. Um sentimento Vexame. desnecessário. Exatamente. Então, a ansiedade, ela é muito protetiva, assim como qualquer outra emoção. Sim. Nojo, raiva, medo, alegria, qualquer emoção é protetiva em algum sentido. Né? E é justamente esse trabalho que a gente faz. Essa emoção, ela condiz com o contexto que você está vivenciando? Né? Se alguém morreu e eu fiquei triste, condiz. Mas se eu acordei, então indo trabalhar e do nada fiquei super mega triste, não aconteceu nada, não condiz. Então tem que olhar para essa emoção. Sim. Né? Eu não consigo não sentir. Já tô sentindo, como que eu não vou sentir uma coisa que eu já sinto, né? E agora você tá falando isso e eu pensei aqui nesse momento que eu vivi, que eu precisei romper com algumas coisas assim, com um ciclo na minha vida. E eu lembro muito que nesse momento eu não conseguia identificar de que forma eu romperia, assim, eu não conseguia. Então, a terapia foi muito importante nesse momento, porque me fez falar e enxergar o que é que precisava para eu sair do olho do furacão, entendeu? Sim. Por que eu estava presa num ambiente que não era o que Deus esperava de mim, né? Então, a terapia me fez enxergar. E Deus me conduziu. Foi complementar uma foi coisa a complementar, outra, né? entendeu? Por isso que eu digo. E eu nem digo de religião, tá? Sim. Eu digo mais de Deus mesmo, porque a fonte ela é direta, né? Às vezes a gente fica preso no problema racionalizando muito ele, né? A gente quer perguntar ou quer entender o porquê. Sim, de onde que veio. De onde que veio, por quê. E você fica nisso. Isso gera uma confusão mental muito grande. E quando na verdade Deus só quer que você obedeça. Obedece que vai... Sabe, você identifica isso, né? Sim. Porque o difícil é identificar. Sim. E obedecer, porque as provas elas vêm, né? Deus vai colocando no caminho. Então tem provas, tem indícios de que você não é pra você estar ali. Entendeu? Que não é pra você andar conforme as pessoas estão andando, as pessoas esperam de você. Você não é manada, você não vai junto de uma manada. Não é isso, sabe? Então esse romper do que todo mundo espera de você é difícil, é doloroso. É doloroso. Né? E vai muito nas nossas crenças pessoais, assim, de cumprir ou não a expectativa do outro. Né? Será que eu vou frustrar o outro? Se o outro ficar chateado comigo, o que eu faço? Né? Mas qual que é o problema do outro ficar chateado comigo? Ele vai virar a cara pra mim o resto da vida? Se ele ficar uma vez chateado comigo? Será que a gente não pode conversar pra amenizar essa chateação? Ou se ele realmente ficar muito chateado comigo, o que isso significa? A pessoa que você quer manter realmente relação, você vai ficar presa nessa relação de que eu não preciso olhar como que eu vou me mexer, porque senão o outro, todo um campo minado, assim, né? Isso, e a gente fica muito nessa posição, né? Do que as pessoas vão esperar, vão achar. E aí isso vai somatizando. Aquilo ali esse eu acho que é um grande gatilho. Sim. Né? Que a maturidade traz, que Deus nos conforta da segurança de que você tem Ele. Se todo mundo quiser te deixar, você tem Ele e tá tudo certo. Sim. Mas isso é um gatilho. O que as pessoas vão achar, o que é que, né, o que vai ser daqui pra frente. Recentemente uma amiga... pensar, né? Que vão pensar. Recentemente uma amiga também passou por uma dificuldade. E ela ficou muito presa nisso. Sim. Como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida agora? O que as pessoas, será que vão... Gente, esse é o menor dos problemas, porque no final das contas, ninguém... Não importa o que o outro vai pensar. Né? Não importa, e ninguém vai te salvar, sabe? Nenhuma das pessoas que estão ali te julgando vão te salvar. É você por você mesmo. É você... Então, a saúde mental, ele é o que primeiro você tem que trabalhar, porque você tem que estar bem, né? Você tem que estar pronta para essas mudanças, para esses desafios, que vão ser o tempo inteiro na vida. Eu vejo como mãe agora, como... É difícil os desafios das crianças, na proporção deles, né? Sim. Os desafios, e eu fico fazendo analogia com a minha vida. É isso. A vida vai exigir sempre um desafio novo. Mas tem de bom ânimo, né? Como diz Jesus, eu venci o mundo. A gente tem que ir com alegria, buscando entender e o caminho certo. Não o problema, é que você falou, não ficar muito apegado no problema.
Porque a cabeça da gente também cansa, né? Tem uma hora que isso esgota a gente e a gente não sabe o que é. Vai Isso gerando tem outras gasto coisas. calórico, inclusive. A gente pensa que sentar, estudar ou trabalhar ali em frente ao computador não gasta energia, mas gasta muita energia, né? E aí gera até um ciclo ali de autoculpabilização. Não fiz nada no dia, não tenho tempo pra nada, o que faz certo sentido, né? Sim. Mas cansa por conta disso, porque tem um gasto energético grande. E aí, nesse meio tempo, tem o Instagram, tem as redes sociais, que você entra e dá uma sensação de que alívio, que você tá saindo do seu problema, né? Você tá vivendo um problema do outro, mas aí abre portas para vários outros sentimentos. Então você se torna uma pessoa que você nunca foi. E que talvez você nem queira ser. E que você nem queira ser. Porque é aquilo, quanto mais oferta você tem sobre alguma coisa, mais você quer, né? Aí você muita comparação, né? Aí você vai ver loja. Nossa, quanta oferta que tem de loja. Daqui a pouco eu quero aquilo. Calma aí, eu nem queria aquilo, gente. Sim. Né? Eu tô falando de uma vulnerabilidade minha que eu vejo em muita gente que não identifica. E que gera outros problemas. Sim. Graças a Deus eu entendi isso e resolvi com as minhas armas espirituais, com Deus no meu caminho, com a terapia e com a leitura sobre, eu consegui identificar, porque é a questão de identificar, né? É saber dar nome às coisas, né? Isso eu sou muito, muito desse partido, assim. Nomear o que você tá sentindo, como que você tá sentindo, porque aí sim você consegue montar um plano de ação em cima daquilo ali. Né? Se eu chego e não sei o que eu tô sentindo, eu vou fazer o que com isso? Vou pra onde? Não sei de onde eu vim. Exatamente. É muito difícil, mas é um desafio que tá cada vez mais importante, que é cada vez mais importante na nossa vida, né? Sim. Porque a confusão mental não é uma condição que Deus espera de nós, que a gente esteja, né? Prende, amarra, faz você deixar de realizar as coisas que você precisa realizar. Então, essa prisão é algo que eu vejo muita gente, vi em mim uma fase até eu conseguir entender e tomar a rédea e tomar a decisão. Mas por isso que eu adorei a ideia de vir aqui, porque é algo realmente relevante para a sociedade, para a população de um modo geral. E as crianças começam já, né, a entender isso, a gente começa a entender e a passar para as crianças. Você quebra um ciclo de... Eu falo que é um ciclo de desamparo, porque os nossos pais não receberam uma orientação errada, aí vem para nossa geração, aí a geração posterior a você, então você vai repetindo um ciclo que precisa ser quebrado em algum momento. Né? E no sentido prático, Cláudia, o que você colocou na sua rotina, que hábitos que você foi adotando que foram te direcionando nesse sentido? Eu sempre gostei muito de esporte, fiz minha vida inteira, mas durante um tempo que você está tão na confusão, você vai deixando de fazer. Você vai abrindo mão. Vai abrindo mão. Você está na confusão, você acha que está pegando incêndio, você tem que correr atrás do rabo, né? Você fica correndo atrás do rabo. E eu senti que piorava muito quando eu deixava de fazer minha atividade física. Então eu não abri mão de fazer minha atividade física todos os dias. Aí eu corro, faço musculação, eu nado, final de semana caminhada, quando dá. Final de semana também eu descanso. Mas, assim, o esporte foi algo... Atividade física, né? Atividade física foi algo que eu não abro mão. E a leitura da Bíblia, meu devocional, prioridade, assim, até antes do esporte, antes de tudo. É minha leitura, é meu devocional, meu direcionamento de Deus, que eu sempre busco nele, ele fala comigo, e ele me direciona. Então, eu entendi também nesse contexto todo que eu não poderia deixar de colocar Deus acima, na frente de tudo. Seja ele do meu trabalho, ou seja ele da minha condição de mãe, esposa, casa. Deus precisava estar à frente disso, comandando, né? Abrindo os caminhos ali, de tudo, de todas as decisões que a gente precisa tomar. Legal. Então, e outra coisa é a terapia, né? Pra gente conseguir identificar de fato o que é que tá acontecendo na vida, assim, o que é que precisa mudar, qual é o problema,
qual é o problema. Porque às vezes a gente não enxerga, né? Não enxerga. E aí não tem como sair do problema se você não sabe que ele é um problema, né? Exatamente. Ou que ele existe até. Né? E é interessante a gente falar, porque a Cláudia está falando muito da perspectiva do que você acredita, do que faz sentido para você, mas as pessoas podem adaptar isso para qualquer outro sentido espiritual, religioso, né? Eu costumo brincar assim, se você acredita na mãe natureza e aquilo ali é o que te rege, vai dentro desse sentido, você vai ter propósito, você vai ter essa orientação, vai ter algum guia nesse sentido. E é o que a pessoa acredita. Se você acredita, até, por exemplo, crenças não religiosas, né? A pessoa, sei lá, uma pessoa que é ateia. É um tipo de espiritualidade, de alguma maneira, desde que ela seja regida pelos meios lógicos, né? Do bem, né? Enfim, do social e etc. Ela também pode se regir dentro daquele contexto que não é especificamente religioso, mas fala, assim, de uma espiritualidade, né? Eu posso falar de mim porque eu bati muita cabeça. Eu sou baiana e já frequentei de tudo. Meu marido era ateu. Então, assim, eu tenho como experiência de causa que se não fosse Jesus na nossa vida, nada, a gente não estaria aqui pra contar história, sabe? Eu nem ele junto, minha família não estaria junta. Porque são muitos desafios, né? O casamento é um grande desafio. Maternidade é um desafio. Quando você sai da zona de conforto... como eu saí em busca de realizar os meus sonhos. Muitas coisas no caminho acontecem para te desviar, né? Então a Bíblia é um grande guia na minha vida, assim. Como ateu, meu marido não estaria mais, assim, a gente não estaria junto, sabe? Fez muita diferença. Fez muita diferença. Para a unidade familiar, assim, pra gente conseguir realizar junto o que Deus espera de nós, o que a gente quer, o que Deus colocou no nosso coração. Mas é um desafio. É um desafio todos os dias, até esse devocional é um desafio. Claro. Porque a distração, ela tá aí, né? Acontece, às vezes você não acorda com vontade de ler a Bíblia. Né? Eu já acordo na correria mesmo, né? Não acorda, às vezes, com vontade de fazer a terapia. Eu falo, nossa, hoje eu não queria me mexer em nenhum sentimento. Deixa do jeitinho que tá, né? Tá bom, tô com preguiça. Tô com preguiça de ter que viver isso. E toda vez que eu faço, eu vejo que vai clareando, que vai clareando. E engraçado, né? Que não parece uma coisa de uma vez só. Eu nunca tive paciência pra fazer terapia, tá? Então eu desenvolvi isso recente. Porque eu fazia primeiro, eu falava, esse negócio não vai... Gente, eu vou ficar conversando e eu falo muito. Eu contava da minha vida inteira e eu não via. A devolutiva ali, né? E eram terapeutas boas. Aí eu comecei a pular, a terapeuta, o problema não é a terapeuta, sou eu. E aí, quando eu identifiquei que eu precisava dar tempo, esperar. Aí eu... A paciência, né? Paciência, que também é outra coisa que a gente perde, né? Nesse mundo de hoje. E acho que até um certo estigma da terapia, né? Porque as pessoas hoje, a terapia ela tá mais democratizada no sentido do conhecimento, né? As pessoas já sabem melhor o que é a terapia e etc. Mas ainda existe uma expectativa muito grande dos pacientes dessa devolutiva. Como se fosse uma coisa médica, do tipo, eu tô com essa dor, começou assim, hoje eu sinto assim e não passou. Beleza, então você segue por aqui e a sua dor vai passar. E não é assim que é a terapia. Né? A terapia lá nos primórdios, né, de Freud, etc., quando ele teve os primeiros estudos, ele falava da cura pela fala, que é o quê? Você vai falando e você vai se ouvindo e organizando suas ideias, né? Nossa, eu não tinha parado pra pensar, agora que eu tô falando com você, eu pensei nisso? Então, são insights que vão vindo dessa fala. E aí, dentro da perspectiva que a gente trabalha mais aqui na clínica, da TCC, da análise do comportamento, que tem esse conceito não só da cura pela fala, mas de estratégias comportamentais, emocionais, a gente acopla a isso. Mas o princípio fundamental da terapia é essa, é você falar e organizar essas ideias. Então, na primeira, na segunda, na terceira sessão, seja lá qual ela for, não necessariamente realmente a pessoa vai ter esse feedback do tipo, olha, faz assim, faz assado, e a TCC sofre muito disso, porque a TCC é muito prática. A gente tem muita ferramenta, muita técnica, muito protocolo. Então, às vezes, os próprios médicos indicam a TCC para o paciente vem querendo uma mala de ferramentas para ir para casa, né? Mas a gente precisa escutar, a pessoa precisa organizar aquilo ali.
E é difícil, muitos pacientes acabam abandonando porque eles não estão pareados com a expectativa. E cabe a nós, terapeutas, fazer esse pareamento de como funciona a terapia, mas de uma ansiedade, de uma impaciência, né? Então, de uma urgência da coisa. O próprio mundo faz com que a gente não tenha paciência para fazer terapia, que é bom para você sair de um problema. Olha que louco que é a vida. A gente tem que estar atento demais, gente. Sim. Então não consegue superar, né, os problemas da vida. Exatamente, exatamente. E essa organização que a gente faz só do falar já alivia muita coisa. Né? Essa coisa que você falou assim, eu quero saber de onde que veio isso. Tá, tudo bem, eu quero resolver também, mas eu quero saber de onde veio. De onde eu carrego, essa prisão. Sim, né? Sim, mas não é isso que vai fazer mudar. Né? Não é isso que vai te dar as ferramentas de melhoria, de mudança e etc. Tem uma função importante, às vezes, né, de um reconhecimento, às vezes até de uma autocompaixão, assim, tudo bem, eu ajo assim porque foi assado, porque meus pais me ensinaram tal coisa, então traz um acolhimento, mas não é a fonte principal. Né? A fonte principal é a mudança. Então, terapia não é fácil. E aí, quando você fala, né, eu já não tô afim de fazer terapia, que é aquela coisa assim, terapia é vencer leões. Vencer leões. E eu já não tava muito afim de mexer nessa seara aqui, deixa quietinho, amanhã eu mexo. Né? E são as melhores sessões. Eu brinco que são as melhores sessões. Que o paciente fala, eu não queria muito fazer terapia. Vambora, meu filho. Vambora, que hoje vai sair coisa. Sabe o que acontece comigo? Quando eu não tô assim, sem vontade muito, que normalmente eu falo muito. Quando eu não tô com vontade muito, eu falo menos. Sim. Aí eu ouço mais. Então, é ótimo, porque de qualquer forma, eu tô recebendo ali, Sim, né? Tem outra função, tem outro jeito, você não precisa falar sempre. Tem outro jeito também, eu acho isso muito legal, assim. E é bem isso que acontece, porque o paciente, ele não tá tão proativo, porque ele não tá tão ansioso pra falar e contar aquela coisa, nananana. E é aí que a gente cai em cima do paciente. Falando, você lembra aquele dia que você me falou tal coisa? Então, não junta com isso aqui. Aí a pessoa fala... Meu Deus, eu vim completamente despretensioso, nem queria fazer terapia e você me vem com essa. Agora, eu tenho uma grande pergunta pra você. Vamos lá, meu Deus. Você já teve alguma vez que dizer para o seu paciente não olhe as redes sociais? Não viva conforme essa realidade? Muitas vezes, em contextos diferentes. Por exemplo, contextos de término de namoro. Às vezes a gente fala, por exemplo, pacientes mais adolescentes e tudo mais, fica ali vigiando o que a pessoa está fazendo, né? Mas contextos, por exemplo, pessoas adultas que estão nessa correria, como você estava falando, e aí vem essa comparação, né? Ah, mas a minha loja não tem X seguidores, ou o fulaninho está viajando e eu estou aqui me matando de trabalhar e não consigo alcançar aquilo que ele alcança. Então, a gente faz, sim, muito essa orientação do não viver em função da rede social, ou até mesmo assim de não usar a rede social como estratégia de regulação emocional, né? A gente usa muito como estratégia. Então imagina que você vai numa consulta médica, você está esperando para ser chamada. A gente está ali. A gente não usa mais revista, né? Não fica lendo mais revista, livro, ou assistindo a televisão do consultório. É tudo aqui. Então isso virou uma grande estratégia de regulação que não resolve o nosso problema, né? Que não regula a sua emoção. Eu tô te falando isso porque eu tenho muitas amigas sofrendo com isso. E eu fico impressionada. E quantas vezes eu já tive que falar isso? Sim. Sabe? Muitas pessoas que me contam os problemas, que eu falo, parem de olhar. Não se compare. Tem momentos que a gente tá mais vulnerável. Sim. Sabe? Sim. Nada assim na minha vida aconteceu porque eu tava me comparando com outra pessoa, que eu falo pra elas. Tudo que me aconteceu que tinha que acontecer, que Deus queria que acontecesse. Então não adianta você ficar olhando pro lado. Porque isso vai te atrapalhar nessa caminhada, não vai te edificar. Então eu vejo recorrentes problemas acontecendo e as pessoas vivendo a vida em função das redes sociais. Sim, e inclusive uma coisa que a gente também orienta é fazer uma limpeza das redes sociais. Não precisa excluir da sua vida porque funciona dentro da nossa sociedade. Porém, se você consome conteúdos saudáveis, e saudável não digo assim, alimentação saudável, exercício físico, é aquela coisa que condiz com sua perspectiva. Sim. Então, se eu sigo lá a Graciane Barbosa, por exemplo, que é uma pessoa super dedicada a exercício físico, que tem essa coisa pro corpo, mas eu não quero ser uma Graciane Barbosa, por que eu vou ficar recebendo esse tipo de estímulo?
porque vai me gerar comparação e vai me distanciar cada vez mais de uma coisa que eu nem quero. Exato. Né? Então, sim, fazer uma limpeza dessas redes sociais e tentar trabalhar uma comparação mais saudável. Porque a comparação, ela tem uma função importante, mas a gente extrapola essa comparação, que é o quê? Por exemplo, esse exemplo que eu dei, que é uma comparação de uma coisa que eu não quero, né? Mas o que é uma comparação saudável, né? Ah, eu vi que o fulaninho viajou para tal lugar e eu não estou viajando. Beleza, são fatos. Estou olhando para aquilo ali como um fato verdadeiro. Ele viajou, eu não viajei. Mas eu preciso sair da existência do fato, que aí é quando a comparação se torna saudável, que é o quê? O que eu preciso fazer então para viajar? Porque eu quero viajar também. Independente se foi o fulano, ou se foi o ciclano, ou se foi o lugar X, o lugar Y. Eu quero viajar porque eu gosto, faz parte dos meus valores, etc, etc. O que eu vou fazer? Eu preciso otimizar o meu trabalho? Eu preciso de uma nova fonte de renda? Ou eu já tenho uma fonte de renda legal, só preciso me organizar financeiramente? Então aí eu vou olhar para as minhas variáveis para poder alcançar aquele objetivo, porque é um objetivo que faz sentido para mim. Mas o que a gente tem é estimulações de todos os tipos para todos os lados. Então tem aquela pessoa que se alimenta super mega saudável, tem aquela pessoa que faz milhares e milhares de exercício, aí tem aquela pessoa que faz conteúdo de estudos e aí parece que ela estuda de maneira maravilhosamente bem, né? E se ela fizer qualquer concurso, ela passa. Aí tem aquele conteúdo da mãe, que é a mãe maravilhosa, da mãe. educação positiva. E que positivo, que tem que baixa pra falar com o filho na altura do filho. Sim. Maravilhoso. Aí tem o conteúdo da pessoa que cozinha. E aí eu também quero cozinhar, também quero ser uma pessoa que cozinha bem. Então, assim, são tantos estímulos ao mesmo tempo que a gente não dá conta de todas essas searas ao mesmo tempo. E são coisas que talvez nem são necessárias de fato. Né? Qual que é a função de eu ser uma pessoa que cozinha maravilhosamente bem na minha vida? Beleza, eu quero comer bem. Tudo bem, mas eu preciso ser daquele jeitinho? Ou se eu fizer uma coisa assim, na média, já me satisfaz? Né? Então, a comparação, ela pode sim ter uma função, mas no geral a gente extrapola e por isso tem que ter essa limpeza das redes sociais. E tem uma outra coisa que acontece também, um fenômeno, eu acho, que assim, quando a ausência das redes sociais incomoda as pessoas. Sim. Eu por entender que em alguns momentos da minha vida eu precisava me distanciar das redes sociais, por exemplo, na pandemia. A pandemia eu deixei de ver noticiário e eu deixei de ver redes sociais, porque aquele conteúdo estava gerando em mim uma tristeza, ver as pessoas morrendo, a gente não ter saída, sabe? Aquilo ali me gerava, e eu acho que é muito pessoal, mas aquilo me gerava um sentimento de tristeza profunda. Então eu entendi isso e falei, eu não tenho condições de viver nessa intensidade essa quantidade de informações. Sim. Eu acho que é de cada um, por exemplo, eu não vejo Jornal Nacional, porque choca muito, eu fico muito triste mesmo, assim, com a forma com que é passada, sabe? A minha impotência em ajudar o outro, é algo que mexe comigo, não me deixa bem. E aí eu passei muita parte da pandemia, uma boa parte, eu passei na Bahia. Na casa dos meus pais, isolada, assim, era numa ilha. Então, a gente buscou curtir um estilo de vida vivendo o que a gente tinha lá, para se ocupar. Sim. E justamente por conta dessa minha questão de não querer ver, a gente se ocupou de outras coisas. E aí não necessariamente vocês estavam alienados por conta disso, né? E não estávamos alienados, não sabíamos o que estava acontecendo. Sim. A gente conversava com os amigos no telefone, a gente marcava vídeo, a gente estava ali. Mas eu comecei a notar que as pessoas se incomodavam com por exemplo, começou uma discussão no grupo, que aí teve muita gente, muita briga, né? E aí uma discussão e tal, que eu não me envolvi, porque eu não vi. Sim. Eu não vi. E aí, depois a pessoa ficou achando que eu não tomei partido. Eu acho que também naquele momento estavam os ânimos todos aflorados. Sim. Achou que eu fosse negligente com a dor dela. Sabe? Que, assim, mas na verdade não é isso. Eu não fui negligente. Eu tive quando eu precisava. Eu só não estava vivendo isso na intensidade que ela estava vivendo. Sim. Então, isso gera também uma questão que as pessoas têm que observar, sabe? E respeitar o outro. Exatamente. Recentemente eu também passei por um problema
com meu marido um problema de saúde, que no período das férias, que eu estaria de férias e tinha programado de fazer algumas coisas com os meus filhos. Sabe aquele momento que você fala, nossa, nesse período eu vou... Preparou tudo pra aquilo ali, né? Eu vou, sabe, eu vou pra praia, eu vou... Enfim, ficar com a minha família, que eu quero tanto, curtir o dia a dia com eles, com meus pais, com minhas irmãs, meus cunhados. E aí meu marido ficou doente, a gente ficou na UTI. Nossa. Então meu programa foi substituído por um isolamento, eu e ele na UTI. Sim. E aí, nesse momento, eu falei, eu preciso fortalecer minha mente. Porque eu vou ter que trabalhar minha frustração de não estar lá com meus filhos e vivendo aquilo lá, né? Eu vou ter que estar forte pra ele. E vou ter que tomar decisões. Eu precisava tomar decisões com os médicos. Sim. E só tinha eu. Então eu precisava estar forte em Deus, assim. E aí busquei minhas fontes de leitura diária e tudo mais. Mas também me saí dessa coisa das redes sociais. Né? Que eu também trabalho com isso, com a loja. Eu crio conteúdo. Então eu tô ali sempre online, assim. E eu falei, não, eu preciso, pra minha saúde, eu preciso sair disso. Sim. E aí, foi um momento que, assim, foi transformador na minha vida. Não sei o que seria de mim se não tivesse feito isso. Mas aí eu já vinha de terapia. Aí, tá vendo? Você vê que é uma terapia bem sucedida, né? Eu acho. Com certeza. Eu já venho de uma orientação de Deus. Sim. Pra entendimento e intimidade com Ele. Pra entender esse momento que eu tava vivendo, entendeu? Então, é por isso que eu digo que une as duas coisas. São forças que precisam andar juntas. E eu acho que elas têm uma função muito em comum, a religiosidade e a terapia, que é o olhar pra dentro. Pra dentro. Porque até quando a gente tá falando aqui de rede social e tudo mais, eu falei que era uma estratégia de regulação, mas também é uma estratégia de distração. Sim. Então, se eu me distraio com isso, eu não preciso olhar para aquilo que tá dentro de mim, que eu preciso fazer. Aquela preocupação que eu preciso fazer, como que eu vou resolver tal coisa. É uma grande procrastinação. É uma grande procrastinação. Né? E aí, quando você vai fazer o seu devocional, que você vai ler lá aquele conteúdo, vai refletir, ver como que aquilo se aplica na sua vida, e o conteúdo da própria terapia é olhar para dentro. Olha pra dentro. E aí é onde a gente enfrenta e mata os leões, né? Por que hoje eu não quero matar um leão? Porque eu não tô afim de olhar pra dentro. Não quero mexer nisso aqui, tá? Hoje, assim, um dia dá pra passar um dia, ok. Não preciso mexer nisso aqui, né? E, de certa maneira, na terapia a gente consegue dosar e respeitar algumas coisas. Mas, no geral, se a gente fugir eternamente a gente vai estar na mesma situação. Tem muita fuga? Nossa, muito! Sabe o que acontece muito? Pessoas que vêm pra terapia, porque, por exemplo, sei lá, recebeu um ultimato do marido da esposa, ou o pai e a mãe ficaram ali, né, pegando no pé pra poder fazer a terapia, e aí a pessoa utiliza o fato de estar em terapia, ou seja, eu tô lidando com o meu problema, não me encham mais a paciência por conta disso, mas aí dentro da terapia eu fico tentando adotar estratégias de fuga. Né, desviar dos assuntos, não seguir as orientações terapêuticas, muita fuga, você não tem noção. Mentir pra terapeuta, faltar à terapia. Não, é que hoje eu tive uma reunião, foi muito pesada. Muito, assim, a gente é adulto, mas na parte emocional, às vezes a gente tem uma imaturidade emocional muito grande. Né? Que vem de um contexto que eu vejo que é social, que é o que? A gente não tem desenvolvimento socioemocional desde criança. E os nossos pais também não tiveram, os pais dele também não tiveram. E aí é toda uma geração após geração que não sabe lidar com as emoções. E aí hoje já tem movimentos assim bem, né, aos pouquinhos está caminhando de colocar essa educação emocional na escola já. Porque aí a gente vai saber nomear, a gente vai conseguir fazer essa análise um pouco maior, as pessoas vão crescer terapeutizadas, não é isso. Mas elas já vão chegar um pouquinho mais prontas para a terapia, Sim. porque ela sabe qual que é a função de uma emoção, qual o nome daquela emoção, por que geralmente a gente se sente assim. Então, ela já consegue adotar conteúdos ali que a gente tem que ensinar do zero para o paciente. Sabe que essa questão da inteligência emocional e da gestão de emoções é uma coisa que eu sempre me preocupei com as crianças. Legal. De forma assim, sem nenhuma orientação, eu venho da medida do possível trabalhando neles essa questão da gestão das emoções. Sim. E aí é uma coisa que eu sempre na escola conversei sobre, eu sempre busquei na escola o desafio da escola para trazer, sabe? E agora eu me lembrei de uma coisa que aconteceu. Minha filha foi pela primeira vez para o Hopi Hari com um grupo, um grupo de jovens da igreja, mas ela tem 11 anos, ela foi mais nova. E
eu não aguentei. Eu falei assim, filha, o que é que você tá sentindo nesse momento? Ela falou, mãe! Eu tô amando, eu tô muito feliz, mas agora que você vai me perguntar isso, daqui a pouco a gente conversa. Meio pré-adolescente, sabe? Mas eu tava tão ansiosa de saber o que ela tava sentindo, porque como a primeira vez eu não sabia se ela tava sentindo... Ela não conhecia direito, não tinha grupo ainda, sabe? Tá fazendo, o grupinho conhece uma pessoa, outra. Eu fiquei nisso. Será que ela tá deslocada? Será que ela tá com medo? Primeira vez que ela gere o dinheiro dela, assim. Será que... Aí eu... Era mais a sua expectativa do que a dela, né? Mas essa questão de não identificar o sentimento era uma coisa que me preocupava muito neles. Porque a gente não nasce sabendo, a gente tem que ser estimulado desde pequeno. Exatamente. E até hoje, tá? Se passa, assim, alguns sentimentos. Calma, sente aqui, porque vai misturando uma coisa na outra, mas você não sabe o que você tá sentindo. Vamos lá. Né? Tem que ser um pouco de terapeuta pro filho. Sim, total, porque a gente tem frases muito clássicas que a gente vai passando para as gerações e a gente não percebe, porque a criança tá lá desregulada. Tudo bem ela tá desregulada, o cérebro dela não é maduro, o nosso é. Dela não, então eu tenho que me gerir para que ela possa ir gerindo e desenvolvendo essa educação emocional. Mas no geral, o que a gente fala? Não chora, tá tudo bem, não fica com raiva do fulaninho. Assim, não tá tudo bem. Eu tô sentindo alguma coisa, não tá tudo bem não. E eu tô chorando, tem a função esse choro. É isso. Né? Então, assim, coisas que na maior das boas intenções a gente acaba falando e lá no desenvolvimento emocional da criança ela vai levar aquilo de uma outra maneira, que não era a nossa intenção, porque a gente não falou pra ela qual era a nossa intenção, ela não sabe. Ela não sabe. Né? Então, essa parte da educação emocional é um desafio. Qualquer passinho que a gente der em frente no sentido da educação básica mesmo já é um grande passo. Mas, assim, tem chão pela frente ainda. E até dos pais, assim, de buscar uma orientação parental se necessário, uma coisa que não tá conseguindo lidar, a gente não pode deixar que a nossa desregulação acabe impactando na desregulação da criança, ou vice-versa, né? A desregulação da criança desregule a gente, apesar de ser o máximo de um desafio. Eu não sou mãe, então eu brinco assim, eu tenho propriedade de falar do lugar de não mãe. Né? Não tenho propriedade de falar do lugar de uma mãe, mas aí eu utilizo isso como licença poética. Imagina. Dar orientações até um pouco mais racionalizadas e tudo mais. Então é até legal essas duas perspectivas. Mas no geral é sempre um desafio. Eu falo que mãe tem sempre uma culpa, né? Que nunca vai morrer. Um dia que a mãe morrer, a culpa continua ali existindo. A culpa vai estar lá, né? Mas de fato é um grande desafio. Cláudia, eu queria assim te agradecer muito pelo nosso bate-papo. Obrigada a você. E assim, principalmente pelo tema que você trouxe da religião, porque ainda é um tema que tem muito tabu. Da fé, né? Da fé. Da força, exatamente, né? muito tabu. Mesmo a pessoa que desenvolve aquilo no dia a dia dela, às vezes ela tem vergonha de falar que ela é religiosa, porque tem um estereótipo naquilo, né? Nossa, mas eu não imaginava que você era tão religioso, assim, porque parece que é uma coisa quadrada e não precisa ser. Né? Não é. E não é de fato. Muito pelo contrário. É livre. Deus faz livre. Exatamente. E casa assim com saúde mental. Quando a gente fala do sentido amplo de espiritualidade, cada um seguindo ali no que faz sentido para a pessoa, casa muito com saúde mental. Então, parabéns aí pela sua trajetória, obrigada. Por ter conseguido assim colocar essas mudanças na sua vida para poder transformar e por compartilhar com a gente essa experiência. Obrigada, espero ter contribuído aí. Parabéns por esse trabalho. Obrigada. Essa clínica maravilhosa. Eu acompanho o conteúdo de vocês e adoro e aprendo muito, tá? Que bom, a gente fica muito feliz. Deixa pro pessoal, assim, como que as pessoas te encontram, conhecem a sua loja, a sua empresa. A minha marca chama Soap Soap, soapsoapshop.com, e tá nas redes sociais, tá no Instagram, @soapsoap.shop. E eu espero vocês lá na loja para comprar. Muito bem, certinho. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Um beijo.